Glória a Deus. Então, vou pedir que os amados irmãos abram suas Bíblias no livro de Ruth. Eu quero pregar sobre duas mulheres, compartilhar com você sobre duas mulheres que foram mulheres assim, de uma ação muito maravilhosa de Deus. Deus as usou com uma forma muito extraordinária dentro das atitudes que elas tomaram, de uma ação, de uma escolha, e Deus realmente fez algo assim muito tremendo e agiu de uma forma sobrenatural, tremenda, para que elas pudessem estar sendo usadas e marcarem e mudarem circunstâncias que envolviam a vida delas. Eu vou ler aqui na minha versão transformadora, nova versão transformadora, e vocês poderão estar lendo aí na versão de vocês, tá bom? Ruth, capítulo 1. Eu quero começar a ler do versículo 3, tá? Acho que muitos já sabem da história do que aconteceu com essa família de Elimeleque, sua esposa e seus 2 filhos. Para resumir, uma grande fome que aconteceu em Belém. E eles tinham uma herdade, tinham terras ali em Belém, mas devido à fome que se abateu naquela região, eles viram a alternativa de irem para Moabe, uma terra vizinha, um país vizinho que não pertencia a Israel. E eles foram para lá. E ali algo catastrófico aconteceu com aquela família. Elimeleque, que era o chefe de família, morreu. E logo em seguida, 2 dos seus filhos morreram também. Queridos, vamos estar lendo então esse texto que se encontra em Ruth, capítulo 1, a partir do verso 3. Como já falei, uma situação que ocorreu, só para os irmãos lembrarem do texto e para aqueles que estão aqui conosco, que não conhecem o texto, saber o que aconteceu com essa família, tá bom? Amém, obrigado, meu querido. Então quero pedir que os amados tenham muita atenção, aqui no telão vai ter a mesma versão, então você vai poder estar acompanhando ou na sua Bíblia ou aqui no telão, tá bom? Elimeleque morreu, e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. E então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar de onde havia morado e seguiu para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo. Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez. E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam por eles crescerem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar.
Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será meu povo, seu Deus será o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Então as duas seguiram viagem. Até aqui. Amados, esse texto, ele é um texto que fala de um relacionamento muito sincero, de um relacionamento, queridos, que mudou circunstâncias. E nós vamos ver no posicionamento dessas duas mulheres o agir de Deus para quebrar regras ou paradigmas. Não que Deus seja um Deus que quebra regras ou ordens que Ele mesmo determinou, não. Mas que Ele vê o coração humano, Ele vê a disposição do homem quando deseja adorá-lo, quando deseja segui-lo. E isso é o que faz toda a diferença ao curso da nossa vida. Embora nós estejamos falando sobre a atitude de duas mulheres, mas eu não quero dispensar os homens também desse contexto. Quero que todos vocês se enquadrem, todos vocês entendam o propósito da pregação, daquilo que vamos estar abordando aqui esta noite, para se colocarmos em prática na nossa vida, também veremos Deus operar poderosamente. Amém, queridos? Você crê nisso? Glória a Deus. Bom, queridos, o que nós entendemos aqui da situação dessa família, que houve uma catástrofe muito grande. Como eu falei, Elimeleque, chefe do lar, da casa, o pai, ele morreu, ficando os dois filhos, também eles morreram. E depois que Noemi ouviu que Israel estava sendo abençoado, que voltou o plantio, que colheitas fartas, ela decidiu voltar. Antes, deixa eu explicar um pouquinho essa situação do contexto da época para vocês poderem entender. Cada família, cada chefe de família tinha a sua porção de terra. E isso, para uma situação socioeconômica, na época, a terra era tudo que a pessoa poderia ter de melhor, de herança ou de sobrevivência naquela época. Se você tivesse terras que você pudesse plantar para o seu sustento, você viveria, você estava bem. Você estava independente. Você conseguiria manter a sua vida em curso. Porque você iria plantar, você ia criar animais e você ia conseguir sobreviver. Lembrando que naquele tempo não tinha supermercado. E também, se existisse, alguns mercados estariam perdidos, né? Como a gente está aqui perdido só com o mercado, né? A gente vê a dificuldade que a gente passa. Então, queridos, naquele tempo não existia recurso a não ser a pessoa trabalhar com a sua terra, ter a sua terra para poder ter a sua independência e sua forma de viver. Porém, devido a uma situação que aconteceu, essa família achou melhor deixar a sua terra e ir para um outro lugar que era Moabe. Anos se passaram. E essa desgraça aconteceu nessa família. Então vamos entender, para vocês poderem compreender o contexto de tudo, a situação principalmente de Noemi. Noemi iria voltar agora para a sua terra, mas ela não tinha mais forças para plantar. Ela estava sozinha. Ela não teria como administrar a sua terra. Ela não tinha mais o seu marido e não tinha mais seus filhos. Eu quero trazer para vocês o quadro, a situação crítica desta mulher. A única coisa que ela poderia fazer era vender a sua terra. E naquele tempo, existia um nome dado à pessoa que poderia adquirir a terra do parente mais próximo, que se chamava resgatador. O resgatador era aquela pessoa, o parente mais próximo, o primo em primeiro grau. Aquela pessoa que era mais próxima daquela família, um tio, alguém bem próximo, que poderia ser o resgatador.
que poderia comprar, não era qualquer pessoa, não era chegar no leilão, oferecer e pegar o melhor preço, não. O resgatador tinha o primeiro direito de poder resgatar aquela terra. Aquela mulher, ela poderia sim vender a sua propriedade, mas o que ela iria fazer? Como ela iria aplicar esse dinheiro? Como ela iria sobreviver? Então o quadro dela era um quadro muito difícil, uma situação socioeconômica muito alarmante, muito desesperadora. Por isso que mesmo na altura do texto ela falou assim, Deus é contra mim. Porque ela não estava vendo condições, ela não estava conseguindo enxergar uma solução para ela. Talvez você, meu amado, talvez você, minha amada, está passando uma situação, você se deparou com uma situação, como nós oramos aqui, e talvez passe até pensamentos na sua mente, dizendo que Deus esqueceu de você, que Deus não está ouvindo as suas orações, que Deus simplesmente virou as costas. E esse tempo de silêncio de Deus cria uma certa expectativa, até mesmo uma angústia, porque você precisa de uma resposta, você quer uma solução, você está caminhando para algo, para uma decisão, e você não sabe o que fazer, e Deus não responde a sua oração. Mas eu quero dizer para você, meu amado, que Deus está no controle da sua vida. Não se preocupe. Deus está no controle da sua vida. Tão somente se você tomar as atitudes certas no temor do Senhor. É tudo que você precisa fazer. É tudo. O que você precisa é tomar as atitudes, fazer as escolhas certas no temor a Deus, na direção da palavra de Deus. E nós vamos ver o que Deus fez na vida dessa família. Uma coisa me chamou muita atenção de Ruth e da própria órfã também. Essas duas mulheres, elas eram noras de Noemi. E uma coisa muito interessante, né? Porque talvez você que é nora esteja aqui e fale assim, pô, essas mulheres, vou te falar, hein? Ou essa mulher era muito boa, ou essas noras eram muito doidas. Porque olha o quadro, olha a atitude dessas duas. Elas não, depois que os seus maridos morreram, elas poderiam e seriam acolhidas, voltarem para a sua casa, sua primeira família, seus pais. Mas o que essas duas mulheres tomaram de decisão? De não voltarem para a casa de seus pais. Preferiram seguir uma mulher sem destino, uma mulher sem esperança, uma mulher que não tinha nada a lhe oferecer, como ela mesma diz no texto, minhas filhas, poderiam casar de novo e dar filho para vocês. Ela já estava tirando a esperança delas. Olha, eu não tenho nada para te dar como algo de esperança. Não contem comigo para o futuro de vocês. Mas o que levou aquelas duas, queridos, a tomar essa atitude, a seguir alguém que não poderia dar-lhes esperança? Eu acredito, queridos, dentro de um relacionamento humano, que Noemi foi uma mulher extraordinária. Foi uma mulher sábia, uma mulher que tratou aquelas duas como suas próprias filhas. E ela com certeza deve ter feito mais e marcou mais a vida daquelas duas do que a própria mãe delas. Você sabe por quê? Porque o conjunto de leis, o conjunto social e moral de Israel era valorizar a família. Estava dentro de uma organização, uma hierarquia, onde que o marido é o cabeça, a mulher é a auxiliadora e os filhos é a herança do Senhor. Os outros povos não tinham isso, queridos. Os outros povos não entendiam dessa forma. E de muitas e muitas vezes vinham seus filhos, as suas filhas, como uma fonte de renda. Como assim? Colocando seus filhos para serem escravos de outra pessoa, para ganhar dinheiro.
entregando suas filhas para se prostituir e ganharem dinheiro, principalmente Moabe, que era conhecido nessas questões sexuais. Nós não sabemos da história de Noemi, de Ruth e de Orfa, não sabemos. Mas uma coisa nós podemos aqui ser ousados de deduzir do texto. Que aquelas mulheres, aquelas duas mulheres, elas tiveram uma experiência tão profunda e tão marcante com Noemi, que elas decidiram a não voltarem para os seus lares maternos ou paternos. Preferiram seguir aquela mulher sem esperança, sem futuro. E aí me chama a atenção, queridos, que eu gostaria de pontuar. Como é que está sendo o nosso relacionamento com os nossos filhos? Nós estamos dando aqui na igreja um curso, queridos, que se chama Criando Filhos à Maneira de Deus, ou Como Criar Seus Filhos. O curso é excelente. Eu estou aprendendo muito. Eu estou dando o curso e estou aprendendo muito. E eu estou vendo que se no meu tempo, quando tive o Rafael e a Carolina, se eu tivesse a grande oportunidade, o privilégio de ter esse curso, eu não teria errado tanto como eu errei. Talvez você, meu amado, talvez você, minha amada, tenha errado como família, tenha errado como pai, tenha errado como mãe. E talvez você não consiga enxergar isso. Talvez você não está conseguindo enxergar os pontos falhos que você tem cometido, como eu não consegui enxergar, como eu não conseguia ver. O que eu fazia, eu achava que era certo, mas estava errado. E isso não me imune, ou seja, não me deixa de fora, não me faz deixar de viver as consequências dos meus erros. E os erros na vida dos meus filhos. Quando você, meu amado, quando você, minha amada, quando você não é um amigo do seu filho, quando você não é aquela pessoa em que o seu filho tem confiança, que o seu filho acredita, que o seu filho sente amor, sente atenção, quando você não consegue, por alguma situação, dar a ele, fornecer a ele isso que ele necessita, e ela necessita, tanto o menino como a menina, ele elege outra pessoa. Você pode ter certeza que ele ou ela vão eleger outra pessoa. E aí que está o perigo. Porque outra pessoa não é pai, outra pessoa não é mãe. E com certeza também poderá ter uma conduta de vida duvidosa, errada. E aí, queridos, a nossa intenção com esse curso que nós estamos fazendo aqui na igreja é exatamente estar alertando os pais, auxiliando os pais como deve criar seus filhos no temor a Deus. Como você ter filhos que daqui a pouco, ao entrarem na adolescência, sejam bênção na sua vida, que estejam presentes, que possam dar continuidade e possam colocar em prática aquilo que recebeu de vocês. Que o mundo não consiga influenciá-los de práticas que você nunca ensinou, mas também você nunca advertiu. Eu aconselho você, pai, eu aconselho você, mãe, que tem os seus filhos entre 3, 4 anos até 8 anos, a fazer esse curso. Será muito importante, vai te ajudar muito. Você com certeza, você vai entender e compreender por que algumas coisas não estão funcionando, por que algumas coisas não seguem ou não estão da forma que você gostaria que estivesse. Ou talvez você ache que está tudo bem, mas na realidade você vai acabar revendo esses resultados mais à frente. Então, nós sempre nos preocupamos, queridos, de estar fortalecendo as famílias, para que as famílias cresçam e as famílias sejam
um referencial na nossa sociedade com embasamento da palavra de Deus. Porque nós queremos que os nossos filhos sejam abençoados. Nós queremos que os nossos filhos sejam participantes daquilo que Deus já predeterminou na vida de todo aquele que ama e guarda a sua palavra. E nós vamos ver isso aqui. Nós vamos ver o que esse texto tem a nos mostrar. O que esse texto nos fala. E aí, amados, voltando à atitude daquelas duas, elas preferiram seguir aquela mulher do que voltar. Depois de muita insistência, depois de muito argumento, Noemi consegue convencer Orfa de voltar. E Orfa se deixou levar, ou se deixou ser argumentada por aquela questão que Noemi apresentou e voltou. Mas Ruth, ela teve uma atitude que diferenciava de Orfa. Então nós podemos ver aqui duas coisas, uma coisa distinta. Ou duas coisas. Primeiro, você entender o que Deus pode fazer na sua vida quando você tem um referencial, alguém de referência que pode acrescentar na sua vida. Ruth entendia que Noemi era alguém que, mesmo que não tinha mais filhos para conceder, não tinha herança para mantê-la sustentada, mas aquela mulher, ela tinha algo que talvez ela desejou a vida toda e nunca recebeu no seu lar: carinho, atenção, investimento, respeito, honra, valorização. Quantos filhos estão vivendo algo assim? Não estão vivendo isso dentro dos seus lares. E é muito importante a gente estar dando sustento, a gente poder saber o que os nossos filhos pensam de nós. Talvez a gente tenha medo de perguntar, porque muitas vezes eles vão falar, muitas vezes não, eles vão falar a verdade, e talvez a verdade que eles falem não vai ser aquela verdade que vai nos agradar. É uma verdade que vai doer, mas é necessária. Aquela mulher, ela decidiu seguir Ruth, seguir Noemi. Ruth, ela sabia, ela entendia, ela compreendia que tudo aquilo que Noemi transmitia vinha de um conjunto, vinha de realização, de aprendizado, de uma estrutura familiar que talvez e com certeza ela não tinha na sua casa, na sua primeira família. Ela disse: não, para minha casa eu não volto, para lá não. Eu conheci algo diferente, eu conheci algo realmente que impactou meu coração, eu me senti realmente como alguém especial, e essa pessoa eu quero seguir, essa pessoa eu quero acompanhar. E ainda que ela não possa me dar nada para o meu benefício, mas eu quero demonstrar gratidão, é a segunda coisa. Um sentimento de gratidão. Porque ela diz: olha, aonde você viver, eu vou viver. Aonde você morar, ali morarei. Aonde o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Onde você morrer, ali também quero morrer, quero ser sepultada. Aquela mulher, ela estava expressando um sentimento de gratidão. E gratidão, queridos, é uma coisa que está em extinção na vida de muitas pessoas. As pessoas são induzidas a serem ingratas, a olhar para si mesmas, a valorizar somente o seu serviço, os seus ganhos, e nunca valorizar aquilo que tem recebido de Deus ou de outra pessoa. A ingratidão, queridos, é algo que entristece demais o coração de Deus, porque as pessoas não conseguem valorizar um ato, ainda que seja simples, na vida de alguém. O próprio Deus, ele potencializa a gratidão
quando nós vemos que Jesus ensina que aquele que der um copo de água para um desses meus pequeninos, lhe será dado o galardão de profeta. Um copo d'água, queridos. Um copo d'água. Deus, ele honra aquele que faz as coisas por justiça. Aquele que demonstra gratidão. Deus honra porque ele reconhece, por menor que seja o teu feito, meu amado, por menor, por mais talvez insignificante para você mesmo, Deus valoriza. E aquela mulher, ela valorizou. Ela valorizou. E ela acompanha Noemi e chegam em Moabe. E o que acontece? Para vocês poderem entender a situação. Todo estrangeiro na terra de Israel, ele não era bem visto. Ele não era bem recebido. Existia muita hostilidade para os estrangeiros dentro de Israel. E isso era uma das causas que aborrecia Deus com o povo de Israel. Tanto é que Deus havia determinado lá atrás, quando Josué ainda ia possuir a terra e entrar na terra, Deus havia determinado que durante as colheitas, aquilo que caísse da mão daquele que colhe, que não se podia pegar. Eu colhi lá uma espiga de milho, caiu da minha mão, deixa no chão. Eu fui pegar ali um feixe, caiu, não posso pegar. Tudo que caía no chão não poderia ser pego. Por quê? Porque Deus disse que isso seria para o desterrado, ou seja, aquele que era estrangeiro em Israel, aquela que era viúva, ou aquele que era órfão. Porque essa classe, dentro da sociedade de Israel naquele tempo, não era valorizado, era desprezado. E Deus, ele via a necessidade de amparar essas pessoas. Israel negligenciava muito com isso, demais com isso. Então isso foi como que uma ordem, uma sentença que Deus havia determinado para Israel. E aí, como eles chegam, ela chega na sua terra, na sua casa, e eles têm que se alimentar. E Ruth sai e vai diretamente para a eira, para o lugar de colheita de Boaz. E ali ela começa a colher os grãos, os trigos, né, ou as espigas que caem no chão. E Boaz, ao olhar aquela moça estranha, forasteira, indaga, eles explicam quem era aquela moça. Olha, ela veio com Noemi. Ela está aí com Noemi, ela veio da terra de Moabe, ela é estrangeira. E ela é muito bem recebida. Boaz se compadece dela, porque conhece a história dela, de como ela preservava, como ela caminhava, como ela ajudava e auxiliava, e o que ela fez, abrindo mão da sua terra, seus deuses, sua cultura, para vir para uma cultura estranha, diferente, hostil a ela. E ela enfrentou todos esses desafios para ser grata, para acompanhar Noemi, por gratidão, por amor a Noemi. E isso mexe o coração de Boaz. Mexe o coração de Boaz. E quando Ruth, ela volta e fala, explica para Noemi, eu estive na eira de Boaz, ela fala assim, minha filha, isso é algo de Deus, porque Ele é um dos nossos resgatadores. E para você entender a provisão de Deus, o cuidado de Deus, tantos outros lugares, tantas outras colheitas, tantos outros lugares que estavam colhendo, ela foi exatamente para aquele que era o resgatador, que não era o próximo, mas fazia parte
da ordem de resgatadores de Noemi. Para encurtar a história, num dia que Boaz estava dormindo lá no celeiro, lá na eira, Noemi dá um direcionamento, e eu acho interessante, eu quero fazer uma observação, quando nós atentamos para o direcionamento das pessoas que nos querem bem. É muito interessante, queridos, quando nós observamos isso, quando temos alguém que podemos confiar, quando temos alguém que realmente tem nos auxiliado, que tem demonstrado realmente interesse, investimento em nós, e quando essa pessoa nos dá um direcionamento, o que nós fazemos? Nós ouvimos, nós acatamos, ou nós questionamos e dizemos, não, eu vou fazer do meu jeito. Pois bem, Ruth, ela ouviu a direção de Noemi e fez o que ela havia falado e orientado. Resultou, Boaz se encantou por Ruth, falou, disse a ela que ele gostaria de ser o resgatador da terra de Noemi, porém existia um que era mais próximo, vamos dizer assim, vamos dizer que Boaz fosse o primo em segundo grau, mas existia um primo em primeiro grau. E aí, Boaz, ele se encontra com essa pessoa, chama ele, fala, o cara aceita. Não, eu quero resgatar a terra. Tá bom, tudo bem, mas tu sabe que tu vai ter que casar com Ruth, porque você tem que suscitar filhos para ela em memória do marido, da família, para que o nome da família continue. O cara, opa, não. Se uma já é demais, duas então, não vou aguentar. E abriu mão. E aí Boaz, ele passou a ser o resgatador. Para que a gente possa entender esse contexto dessa ação de Deus e da atitude dessas mulheres, Noemi estava voltando para Belém para tomar posse, para dar um desfecho naquela situação que ela se encontrava, onde ela declara que o Senhor era contra ela. A coisa mudou, queridos, quando ela se posicionou, quando ela acreditou, quando ela se manteve na obediência a Deus, mesmo achando que Deus não estava intervindo, mesmo achando que Deus não estava havendo, ela desfrutou de algo excelente. Por quê? Porque Boaz resgata a terra, compra a terra, casa com Ruth, suscita filhos para aquela família, Noemi é amparada e eles viveram maravilhosamente bem. Ruth, que era uma mulher desterrada, estranha, hostil para muitos, sem esperança de uma mulher que não poderia oferecer nada a ela, mas na obediência, na honra, no acompanhamento, na direção, fez o que lhe foi dito. Ela agora passa a ser dona, proprietária, queridos, de uma grande, vasta propriedade. E a gente sabe que ela foi bisavó, né? Foi bisavó ou tataravó de Davi. Agora, que coisa interessante, queridos, quando mulheres improváveis experimentam algo profundo de Deus, quando em situações que parece que não vão chegar a lugar nenhum, que você não consegue enxergar a solução, como Deus, deixando Deus operar, deixando Deus agir, mantendo-se numa posição, num direcionamento, Deus age a teu favor. Deus abre portas onde não existe. Deus faz caminho onde é impossível. Deus abre o mar para que você passe. Se Ele não abrir, Ele faz você caminhar sobre as águas. Deus é contigo na fornalha. Ele não vai apagar a fornalha, vai aquecer até 7 vezes mais, mas fogo nenhum vai te incomodar, porque Deus é presente na tua vida. Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. E aí eu quero finalizar deixando um recado para vocês, mulheres.
Eu quero que vocês saibam que a Bíblia declara que vocês são as mulheres que edificam o lar. E por que edificam o lar? Por que essa característica de edificar o lar? Edificar alguém que constrói, alguém que faz manutenção, é alguém que, que cria. O homem, ele direciona, o homem encabeça, o homem dá ordens, o homem, ele é centrado num curso. Mas são as mulheres que edificam. Por quê? Porque a mulher, ela tem a sua característica de criar o elo entre marido, filho, entre ela e ele. Ela tem essa característica. Paulo explica que as mulheres que são casadas com homens não crentes, pela sabedoria, pela conduta, sem palavras, ganham seus maridos para Jesus. Isso é alguém que tem sabedoria. E você sabe de uma coisa, mulher? O mundo ao seu redor excita, influencia para que você, mulher, seja tola. Você seja uma mulher tola. O que é tolice? É saber o que é certo e não querer fazer. Tolice é aquilo que você entende que é certo e não faz. Isso é ser uma pessoa tola. A Bíblia ensina que as mulheres precisam ser pacificadoras, precisam ser mansas, precisam ser submissas aos seus maridos. Mas veja bem atenção, quando a Bíblia fala de mulher submissa, ela não está falando de mulher capacho, de maneira nenhuma, porque fala ao homem que tem que amar as suas esposas. Então, a proposta da palavra de Deus é criar uma harmonia e um equilíbrio dentro do lar, para que haja respeito mútuo, para que haja amor mútuo, para que haja valorização de cada um membro da família. E nós podemos ver claramente, numa família que foi destroçada, acometida de fatalidade, perda do homem, perda dos filhos, sem perspectiva nenhuma de vida, até mesmo de vida. Deus reverte esse quadro, Deus reverte quando alguém submisso, quando alguém temente a Deus, quando alguém que cumpre a palavra de Deus. Então, o meu direcionamento, o meu conselho para você, mulher, é que você busque no Senhor a sabedoria do seu lar. Talvez você mesmo sendo cristã, frequentando igreja, muitas situações têm envolvido a sua vida e você até pensou em separar, pensou em largar a família, ou você não tem correspondido de alguma situação dentro do seu lar. Mas entenda que Deus dá para você, mulher, o direcionamento. Deus chama de você, mulher virtuosa, mulher preciosa. Você é mulher virtuosa, você é mulher preciosa. Só que você tem que tomar posse do direcionamento de Deus na sua vida. Se você se deixar se influenciar por esse mundo, a sugestão deste mundo, a igualdade de competição no mercado, em casa mesmo, você não vai conseguir a realização e o bem-estar do seu lar. Você está cavando uma cova para enterrar o seu próprio lar. É claro que hoje nós estamos vivendo uma síndrome de maridos banana, né? Nós temos maridos aí que não tomam atitude, que não resolvem nada, que não decidem nada, que não querem resolver nada, que são eternos adolescentes, nem tem noção que se casaram da responsabilidade do lar. A gente tem, infelizmente, essa síndrome, essa situação dentro dos lares, mas cabe à mulher o quê? A orientação, o direcionamento, devolver ao homem que lhe é característico, dar ao homem o que ele precisa. Para quê? Para que ele seja um homem temente a Deus, para que ele cumpra com o seu papel como esposo, para que ele cumpra o seu papel como pai. Então, eu quero abençoar você, mulher. Eu quero abençoar vocês, porque realmente o papel de vocês é muito desafiador. Muito desafiador.
E a proposta do mundo é que vocês assumam o lugar do marido de vocês. Que vocês tomem o governo da casa, que vocês resolvam tudo, que vocês vão lá, contratem o pedreiro para fazer a obra, que vocês vão lá, façam a compra, que vocês vão lá na reunião de filhos, que vocês tomam isso, tomam aquilo outro, façam tudo, resolvam o boletim, resolvam o teu filho que bateu no outro lá no colégio, foi chamado na diretoria, você, marido não quer fazer nada. Não quer tomar participação de nada. Resolve lá, você que resolve, você que decide. Está errado. Bote o seu marido no papel que ele tem que estar. Ah, pastor, mas ele não faz. Então deixa a vaca para o brejo. Deixa a coisa... Não faça nada. Não pague a conta, não resolva isso, não vá na reunião. Deixa ele. Se é caso dele, deixa ele fazer. Ele tem que fazer. Enquanto você estiver fazendo, ele não vai fazer nada. Agora, a partir do momento que você auxiliá-lo, que você orar por ele, você direcionar com amor, com carinho. Eu vejo que tem muitas mulheres, queridos, que está certo em 90% do argumento, mas pecam, sabe aonde? Na forma de falar. O homem não gosta que mulher mande, não é verdade, homens? Aí, homem não gosta. Mulher que manda, irrita. Mas é assim mesmo. Homem não gosta. Agora, quando a mulher é sábia, ela tem o marido na palma da mão dela. A mulher chega, a mulher fala o argumento que ela quer com amor, com carinho, com jeitinho. O cara pode estar, mas daqui a pouco ele para, ele pensa, ele volta, ele analisa e ele acaba cedendo. Agora, se quiser levar falando sem respeito, não reconhecendo a autoridade, falando de qualquer jeito, está falando ali que nem fala até pior do que um camarada na rua, uma pessoa na rua que pisa no pé, não pode ser assim. Não pode ser assim. Tem que haver respeito, tem que haver amor, doçura. Vê o que Pedro explica para as mulheres que no tempo de Abraão seguiam e obedeciam. Ele fala assim, ó, as mulheres elas devem ser adornadas, né, de um revestimento, de adorno, segundo, não enfeite de cabelos, não traje, não de joias, mas revestidas de um temperamento dócil, submisso, que chamava Abraão de Senhor. Tá, não vou dizer que seja tanto, mas é muito importante a valorizar, porque aí, como diz, aí Paulo diz em 1 Coríntios 7, que elas vão ganhar os seus maridos sem mesmo palavras. Paulo já está dando a dica de como você ganhar o seu lar, como você ganhar a sua família. Isso é muito importante. É um direcionamento que Paulo está dando. E a gente precisa entender isso. Nesse século, nessa natureza, ou seja, nessa geração que nós nos encontramos, queridos, nós precisamos focar na palavra. E a palavra, ela faz um confronto muito, mas muito grande com a nossa sociedade, com o que a sociedade tem a apresentar para o modelo de família hoje. Vocês sabem disso? Vocês sabem muito bem disso. Mas se nós não focarmos no que a palavra orienta, se você não estiver disposto a pagar o preço para ver os resultados de Deus na sua vida, as portas que Deus pode abrir na sua vida, a forma com que Deus vai te conduzir em todas as circunstâncias, se você não estiver disposto a pagar este preço, você não vai experimentar. Orfa não experimentou. Orfa voltou. Voltou para sua família, voltou para os seus deuses. Ela não experimentou. Mas Ruth experimentou. Ruth, ela pode declarar o que Deus fez por ela, na vida dela, através de obediência, através de submissão e de um sentimento de gratidão. Então, eu quero abençoar você, mulher, porque você é uma figura importante, valorizada por Deus
dentro do contexto do lar. E cabe a você, mulher, a edificação do seu lar. Entenda isso, receba isso e busque isso. Aprenda isso, leia a palavra de Deus. Preocupe-se em querer saber o que Deus tem preparado para você. E você será feliz em tudo que realizar. Amém? Feche seus olhos. Eu quero pedir você que está aqui essa noite, que você esteja, entenda o significado e a importância dessas questões apresentadas para você essa noite. A primeira coisa que está acima de tudo é obedecer a Deus, é se submeter a Deus, é você não contar com a força do seu braço, com o que você entende, o que você compreende de você mesmo, é que você esteja disposto a confiar em Deus. E ainda num futuro que você não sabe, que você não entende, mas se você confiar, se você acreditar, Deus pode operar infinitamente além daquilo que você pensa ou espera, ou tem pedido. Então você, meu irmão, minha irmã, tome posse disso. Tome posse dessa palavra. Do contexto dessas mulheres, traga para o contexto da sua vida o que você pode mudar, o que você pode fazer de diferente, como você pode estar acreditando no agir de Deus. Agora você que está aqui essa noite, eu não conheço a sua vida, eu não sei o que você acredita, eu não sei como você tem direcionado a sua vida, eu não sei de que forma você tem conduzido a sua vida, o seu lar, o seu dia a dia, as suas decisões, quais são o seu comportamento, mas uma coisa eu sei, Deus, Ele quer ser Senhor da sua vida, Deus, Ele quer te proporcionar experiências que você nunca irá experimentar, se você continuar a sua vida como órfã fez. Se você voltar para os rudimentos da sua vida, se você continuar como era antes, nada irá mudar, nada será de novo. Mas se você estiver disposto a tomar uma decisão, como Ruth tomou, entendendo que Deus tinha algo mais excelente, mesmo diante de uma situação que não tinha nada a oferecer, mas que ela confiou e experimentou, se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer fazer dele Senhor e Salvador da sua vida, você pode não entender, pastor, não estou entendendo, não estou bem compreendendo, o senhor está me oferecendo uma religião, o senhor está me propondo sair da minha religião, ou ter uma religião? Não, eu não estou oferecendo religião, eu não estou te propondo a ter uma religião. Embora o mundo diga que todas as religiões levam a Deus, mentira, mentira. Isso é um argumento de Satanás, isso é mentira, a Bíblia não fala sobre isso. Só existe um único caminho que leva ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Então, meu amado, minha amada, não tem como você estar diante do Pai sem que antes você passe pela presença de Jesus. Isso nunca vai acontecer. Você nunca chegará na presença de Deus sem antes passar pela presença de Jesus. E para isso, se você estiver disposto, eu quero te convidar, enquanto o Ministério de Louvor está tocando, eu quero te convidar ousadamente, você sair do seu lugar e vir aqui na frente, porque eu quero orar por você. Eu poderia pedir para que você orasse aí, que você levantasse sua mão no seu lugar, mas eu quero marcar este momento, porque eu acredito que esse momento é um momento muito importante. Na minha vida foi um divisor de águas, na minha vida mudou toda a história da minha vida, quando eu aceitei a Jesus. Eu não me arrependo em nenhum momento de nada, porque eu só tenho sido abençoado, só tenho vivido experiências maravilhosas, portas abertas, Deus operando, Deus me abençoando, Deus cuidando, Deus me direcionando, fazendo prosperar tudo que eu realizar.
para a honra e glória dele, mesmo passando por vales sombrios, mesmo enfrentando o vale da sombra da morte. Nesses momentos, sabe o que aconteceu? Deus me sustentou em seus braços, Deus me carregou, Ele foi comigo. E é o mesmo que Ele vai fazer na sua vida. Mas para isso você precisa vir aqui na frente. Você precisa, com esse gesto, dessa forma, você estará declarando que você quer Jesus na sua vida. Talvez você diga assim: ah, pastor, mas eu já tenho Jesus. Será que você tem Jesus? Será que você tem feito, tem tomado atitudes que Jesus tomaria? Eu só vou te fazer essa pergunta: o que você tem feito, as suas escolhas, Jesus faria? Sabe como você conhece um cristão? Quando ele tem as mesmas atitudes de Jesus. Se você fala mentira, então você não é de Jesus. Se você adultera, então você não é de Jesus. Se você se prostitui, então você não é de Jesus. Se você engana as pessoas, então você não é de Jesus. Se você comete delitos, se você engana, se você fala mal, se você age de maneira errada, que Jesus não agiria, então você não é de Jesus. Eu não estou dizendo que você nunca mais vai fazer, mas existe uma grande diferença. Existe o arrependimento e a atitude de não mais fazer. A proposta do Evangelho é implantar em você o caráter de Cristo. O seu caráter é podre, o meu caráter é podre. A minha natureza é maligna, a minha natureza é pecaminosa. Mas eu decidi permitir que em mim se formasse o caráter de Cristo. E eu posso dizer como Paulo dizia: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui na frente e esteja declarando. Não precisa falar nada, só com gestos você vai estar dizendo: não viva mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. Vamos ficar de pé e vamos adorar ao Senhor. Você que está aqui essa noite, quiser aceitar Jesus, vem aqui na frente, eu quero orar por você. Que o Senhor te abençoe. Vamos adorar a igreja. E faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça. Santo, Santo Deus. E te dê paz. Oh, aleluia, Senhor. Amém. 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 Deus tem muitas propostas. Deus tem muito para fazer na sua vida. Mas Ele não pode fazer se você não se entregar a Ele. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti, conceda sua graça e te
Deus, Ele tem o escape. Deus, Ele tem a solução. Ele tem um direcionamento. Ele tem a resposta para aquilo que necessitamos. Mas para isso nós precisamos confiar. Precisamos estar trilhando os caminhos do Senhor. Precisamos estar em sintonia na sua direção, para que possamos, pela fé, desencadear e abrir os céus a nosso favor. Deus, Ele deseja, Ele tem anseio de abençoar os seus filhos. Assim como um pai se alegra com o seu filho que lhe obedece e que é submisso, assim o nosso Deus muito mais tem desejo de nos abençoar, de vermos felizes, amparados, supridos. Mas para isso, queridos, nós precisamos obedecer. Para isso precisamos nos adaptando. Precisamos estar vivendo a sua palavra e a sua verdade. Atentando para aquilo que o Senhor tem nos direcionado, ainda que sejam circunstâncias, ainda que sejam escolhas difíceis, mas que se nós obedecermos, se nós acreditarmos, se nós confiarmos, nós veremos todo o agir de Deus, nós veremos o sobrenatural de Deus. Todos os homens, todas as mulheres da palavra de Deus que experimentaram algo sobrenatural de Deus, viram diante deles situações impossíveis. O povo de Israel viu o mar à sua frente. Sadraque, Mesaque, Abednego viu a fornalha à sua frente. Os discípulos viram aquele mar tempestuoso. Tantos homens que viram situações de impossível. Abraão e Sara viram sua velhice aumentar e suas condições de terem filhos acabando por vez. Mas em todos esses momentos eles confiaram em Deus. Eles acreditaram num Deus que pode realizar o impossível. Eles confiaram num Deus que pode abrir portas onde não existe, fazer caminhos no deserto. Ele pode trazer à existência as coisas que não são como se fossem, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. E aqueles que confiam no Senhor, aqueles que acreditam no Senhor, terão suas forças renovadas, terão suas esperanças em inovação, e verão o agir do Senhor em suas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero te pedir que você levante suas mãos. Eu quero orar por você, meu irmão. Eu quero orar por você, minha irmã. Deus querido, Deus amado, Deus bendito, a cada um que está aqui esta noite, cada família que está aqui representada, que precisa do teu amparo, que já passou, está passando e poderá passar por algum caos, alguma situação caótica, seja talvez uma separação, seja talvez uma doença, seja talvez a perda de alguém, seja talvez a perda de um emprego, uma necessidade, um problema financeiro. Não importa o caos, não importa a fatalidade, mas a tua palavra diz que aqueles que confiam no Senhor terão suas forças renovadas. E eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor derrame sobre a vida de cada um o teu bálsamo, a alegria, a confiança, a paz do teu Espírito Santo. Venha inundar os nossos corações essa noite. Venha gerar em nós, ó Deus, confiança, certeza. Venha, Senhor, trazer aquela paz que o mundo não conhece e que o mundo não pode ter, mas só tem aqueles que confiam em Ti, que depositam sua esperança em Ti e sabem que o Senhor é galardoador
para aqueles que o buscam. Aleluia. Assim, Senhor Deus, nós liberamos uma bênção para as famílias. Liberamos uma bênção, Senhor Deus, em especial para as mulheres que estão aqui. Sejam elas solteiras, sejam elas casadas, sejam elas mães, sejam elas avós, esposas. Senhor Deus, muito obrigado pela vida delas. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor dê a elas sabedoria para poder, Senhor Deus, ser aquelas que com sabedoria edificam os seus lares. Assim, Senhor Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado, Senhor Deus, por esses momentos que passamos aqui, pela alegria, Senhor Deus, que temos de ter a Tua palavra nos orientando, nos direcionando, nos consolando, nos exortando, nos edificando. Muito obrigado, Senhor, nos alegramos, ó Deus. Nos alegramos grandemente como aquele povo que se reuniu diante das portas das águas. Ó Deus, e pela palavra de Neemias, alegremos-nos, regozijemos nesse dia, porque o Senhor tem feito maravilhas, e o Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, aleluia. E nós nos despedimos, Senhor Deus, deste culto, mas Ele nos acompanha e será dentro de nós continuamente, dia e noite, Senhor, porque somente Tu és digno de ser louvado e de ser adorado, em nome do Senhor Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abençoe abundantemente. Vamos dizer tudo juntos? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a todos abundantemente. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Abraço.